Boa noite aos irmãos da União Municipal Espírita de Caxias do Sul e a todos aqueles que nos escutam pela rede social. Nós hoje estaremos presencialmente em Caxias do Sul, na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Infelizmente, em decorrência das chuvas, dos bloqueios de estrada, não foi possível a nossa presença. Então, faremos de forma online a nossa atividade, mas com muita alegria no nosso coração por esta oportunidade de participarmos do Mês Espírita de Caxias do Sul. A nossa temática hoje tem o título A Sinfonia da Verdade. E nós começamos com uma reflexão. Qual o compromisso maior do nosso planejamento reencarnatório? Eurípides Barçanufo nos diz que no nosso planejamento reencarnatório há um compromisso maior. Além de inúmeras pequenas tarefas, cada um de nós tem um compromisso maior a realizar. E que quando nós nos afastamos deste compromisso, deste objetivo que vai nos fazer vencermos esta trajetória, nós nos prejudicamos, nós começamos a ter dificuldades, nós vamos nos afastando daquele projeto e de nós mesmos. Ou seja, nós renascemos com muitos objetivos, mas esses objetivos todos seguem uma linha central, um compromisso maior, que está intrínseco dentro de nós, que nós sabemos intimamente qual é. Então, o que nos alerta para o afastamento desta caminhada? É aquela sensação de estar em débito, é aquela sensação de que está faltando algo, é aquela sensação de estarmos nos afastando dos propósitos de Jesus. Todos nós estamos aqui, de certa forma, como apóstolos de Jesus, para cumprirmos determinadas missões, pequeninas, é claro, mas que vão contribuir para a evolução do nosso planeta, para a evolução de todos os espíritos irmãos que aqui reencarnam constantemente em idas e voltas para se aperfeiçoarem em sociedade. Somos um todo, estamos todos interligados, somos corresponsáveis pela evolução de toda esta sociedade e Jesus nos ampara. Jesus, esse celeste irmão que veio para nos trazer por meio do seu evangelho uma sinfonia da verdade, uma sinfonia que não tem pressa, que chega aos nossos ouvidos suavemente, que deve ser vivenciada, que deve ser praticada. João Batista disse, antes de Jesus chegar, que ele não era digno sequer de retirar o pó das suas sandálias, o pó das sandálias daquele que viria depois e que seria o Messias, que seria aquele que nos traria uma nova verdade, um novo caminho. E neste novo caminho, qual é o nosso compromisso espiritual? Qual é o nosso propósito nesta existência? Cada um de nós, conforme nos diz o benfeitor Eurípides, tem um pano de fundo reencarnatório, ou seja, tem um cenário onde vai vivenciar a tentativa de progredir. E esse pano de fundo é a personalidade. É quem eu sou hoje. Qual é a minha personalidade? Eu sou a Janete. A Janete, com suas histórias familiares, com suas vivências na sociedade, é um pano de fundo para que se realize um projeto reencarnatório do espírito imortal que habita em mim, que eu sou em essência. Então, este pano de fundo deste espírito imortal é a personalidade. A personalidade é passageira, mas ela deve servir de instrumento para que o espírito imortal aproveite todas as oportunidades de evolução, de crescimento, de caminhar ao lado de Jesus. Jesus magnetizava a multidão
Ninguém passava incólume à sua presença. Todos que se aproximavam de Jesus, além de todas as fronteiras, sentiam a sua energia de amor. Todos aqueles que ouviram, que ouvem, que ouvirão uma palavra do Evangelho serão tocados. Então, esta sinfonia de amor, desde que Jesus aqui esteve, está se propagando constantemente entre todos nós. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, quem tenha ouvidos para ouvir, internalizar a mensagem de Jesus e praticar, buscando a elevação espiritual. O Evangelho, lá no capítulo 5, nos conclama: esforçai-vos pelo pensamento, para sair da vossa acanhada esfera, para vos elevardes, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Então, nos elevemos nas lições de Jesus. Nos elevemos nas lições de amor e assim nós perceberemos a transitoriedade da matéria. Hoje pela manhã eu ouvi uma exposição do nosso querido Arthur Valadares. Ele nos alertava para o homem que vive apenas para o pó, ou seja, aquele que vive apenas se dedicando para o corpo, para o transitório, para os prazeres, para tudo que vai virar pó. Então é preciso se dedicar a algo mais perene, a algo que vá calar no meu espírito, que vai permanecer comigo, que vai me tornar melhor. Evangelho, capítulo 12. Lançai para adiante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Vejam o alerta. Quantas vezes nós alegamos que não temos tempo para a nossa elevação espiritual, para o nosso aperfeiçoamento, pelas dificuldades terrenas. Mas o quanto nós estamos permitindo que nos magoem as coisas da terra, que nos magoem as intercorrências diárias, elevemos o nosso pensamento. Quando o irmão me ofende, olhemos para ele como alguém que está doente, como alguém que tem alguma dor dentro de si e que expressa de maneira equivocada por essa ofensa. Olhemos sempre pelo âmbito espiritual. Quem é esse que me magoa? Quem é esse irmão que me desafia? Quem é esse irmão que me provoca? Ele é também um espírito imortal. Ele é imperfeito como eu. Ele tem dores assim como eu tenho. Ele sofre assim como eu. Ele erra constantemente ainda assim como eu. Cometo inúmeros equívocos. Então, olhai para adiante, lançai para adiante o olhar. Olhar para esse irmão sob a ótica de Jesus. Jesus chegou, modificou a estrutura viciada das paixões, deixou mensagens de saúde, de paz, foi apaziguando inúmeros corações, desde a Galileia até todos os recantos onde foi se propagando a sua mensagem. E nós, mais de 2000 anos depois, o que já aprendemos com a mensagem de Jesus? O que já aproveitamos dessa sinfonia que não cessa de tocar entre nós? Qual é o nosso amadurecimento psicológico? Qual é o nosso nível de desenvolvimento? Nós estamos buscando a pureza espiritual, a evolução. E onde está essa pureza? O Evangelho nos diz, lá no capítulo 7, que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração
sequer pensa no mal. Como está nosso coração? Como estão nossos pensamentos hoje, 1º de maio de 2024, Dia do Trabalhador, um feriado chuvoso, em que tantos irmãos estão em sofrimento em todo o nosso estado? No que é que nós pensamos hoje quando acordamos? Fizemos uma prece de agradecimento por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que recebemos, por estarmos em segurança. Fizemos uma prece em prol daqueles que estão em situação de risco e de necessidade. Fizemos uma prece por toda a nossa população. Qual foi o nosso primeiro pensamento ao acordar? Quais são os nossos pensamentos diariamente? Nós pensamos no bem ou nós pensamos no mal? Os nossos pensamentos são maledicentes? Julgamos o nosso próximo? Tentamos nos igualar, embora que pequeninos, nos igualar a Jesus, o nosso Mestre? Jesus era a primavera após a demorada invernia. E ele nos dizia: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Quantas pedras estamos atirando no nosso próximo? Quantas pedras atiramos naqueles que deveríamos amar? Deveríamos amar a todos, indistintamente, mas magoamos até mesmo aqueles mais próximos, os familiares queridos, aqueles que dividem conosco o lar, aqueles que dividem conosco o ambiente de trabalho todos os dias. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Não julguemos, não pensemos mal. Coloquemos dentro de nós a vontade de nos melhorarmos. Nós temos força mental. Joana nos diz: a mente é geradora de energias compatíveis com o tipo de aspiração que acalenta. De acordo com aquilo que eu busco, que eu quero, a minha mente gera energias para que isto se realize. Vejam a nossa responsabilidade. O que eu desejo, eu estou produzindo energias para realizar. Eu estou utilizando a minha força mental para o bem ou para o mal? Para ser efetivamente um discípulo de Jesus? Para participar desta sinfonia da verdade? Eu estou colaborando com o meu cântico de amor, de colaboração, de boa vontade? Ou estou rompendo a corrente? Eu estou atrapalhando? Eu estou fazendo mal? Que tipo de força mental eu estou utilizando? Para o bem ou para o mal? O fluxo constante de pensamentos, de aspirações carregados de energia saudável ou enfermiça irão estabilizar ou desestabilizar os espíritos ao meu redor. O nosso nível de responsabilidade. Mas então nos perguntamos nos nossos dias agitados, nas nossas rotinas às vezes tão problemáticas, nos nossos ajustes emocionais, qual o segredo para a vitória da vida cristã? E Jesus responde: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecer em Jesus, praticar o Evangelho de Jesus. Ser cristão, tentar fazer o bem, fazer a nossa parte. Produzir frutos como semente da mensagem do Mestre. Produzir o que é bom, colaborar com a evolução da sociedade. E Jesus prossegue dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. E que videira farta!
sejamos ramos com brotos de alegria, com brotos de colaboração. Hoje é dia do trabalhador. Qual é a atividade útil que nós estamos fazendo desinteressadamente, sem retribuição pecuniária, em prol da sociedade que nos rodeia? Estamos contribuindo de alguma maneira? Jesus nos diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso está no Evangelho de João. Sem Jesus, nada podemos fazer. Será que Jesus é cheio de orgulho e de vaidade, que quer que apareça a sua personalidade? Jesus fala do seu Evangelho. Jesus fala da sua lição de amor que vem do Pai, que vem da verdade morredoura, que é a prática da caridade, que é a prática da fraternidade, que é a vivência incondicional e espontânea dessa fraternidade, por meio da solidariedade para com todos que nos rodeiam. Então, permanecer em Jesus é fazer parte do cântico, da sinfonia da verdade. É ajudar para que esse elo continue a se propagar e vá rompendo todos os sons inócuos da vaidade, do egoísmo, que vá acalmando todas as dores, todos os gritos de desespero. Façamos a nossa parte, permanecendo em Jesus, praticando o seu Evangelho incondicionalmente todos os dias. Vamos errar? Vamos. Somos espíritos ainda imperfeitos, mas que isto não sirva de desculpa para não fazermos o mínimo que já podemos concretizar, que já está à nossa disposição. Nós já temos o conhecimento. Falta muito ainda para praticar, para colocar em exercício. Sempre é tempo. Nunca é tarde para caminhar com Jesus. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para o cântico do Evangelho. Há muitos lugares ainda onde o espírito geme de dor, da dor do vazio existencial, da dor da iniquidade, da dor da falta de amor, da dor do desconhecimento do Evangelho de Jesus. Levemos o Evangelho, ensinemos com amor, ensinemos com paciência, respeitemos o tempo de cada um, respeitemos a dor, curemos pacientemente as feridas e depois convidemos a tarefa redentora, ao trabalho com Jesus. Não sejamos materialistas. O materialista é aquele que vê apenas o corpo, a necessidade da sua manutenção, que busca apenas os recursos para o corpo físico, que não tem em conta a alma, que é inapto a compreender as coisas do espírito. O espírito, porém, já sabe o que se passa além do além-túmulo. Está dentro de nós o conhecimento de que somos espíritos. Mas às vezes nós mantemos essa informação adormecida, escondida, e negamos a nossa própria essência. Mas aquele que conhece o Evangelho de Jesus efetivamente, que o vivencia, sabe que precisa cuidar da sua essência. Valoriza cada ação do dia a dia, modifica os seus pensamentos, vivencia até o último momento os ensinamentos de Jesus e sabe
o valor até de um último pensamento. Ou seja, enquanto estou na vida corpórea, é preciso vigiar constantemente cada pensamento, cada emoção, cada atitude, porque este sou eu, mostrando-se ao mundo. Com as suas atitudes diárias, o homem demonstra se conhece ou não o Evangelho de Jesus, se está tentando aprender o cântico, a sinfonia da verdade, ou está fugindo dos ensinamentos básicos para a elevação do seu espírito. Eclesiastes antigo nos diz: há um tempo para cada coisa debaixo do sol, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, de viver e de morrer. Qual é o nosso tempo? Há quanto tempo reencarnamos nesta terra, na última existência? O que estamos fazendo deste tempo, dos dias que temos ao nosso dispor? O que estamos fazendo do conhecimento que já dispomos? O que estamos fazendo das inúmeras possibilidades de ajudar o nosso próximo? Já semeamos o Evangelho de Jesus? Já estamos levando a sementinha, já estamos estendendo as nossas mãos para o trabalho com Jesus? Ou estamos estacionados? Em que parte desta narrativa nós estamos? Apenas renascemos e nada fizemos? Já semeamos? Já cobrimos a sementinha com terra fértil? Já observamos algum brotinho? Já nasceu algum fruto daquilo que estamos fazendo aqui? Já produzimos bons frutos? Ou vamos morrer, desencarnar, sem nada ter feito? Cuidando apenas daquilo que vai se tornar pó? O espírito imortal precisa levar consigo, ao retornar para a pátria espiritual, frutos perenes. E esses frutos passam pelo trabalho. Precisamos fazer algo útil por nós e por toda a humanidade, não apenas por aqueles que nos rodeiam. Nós temos capacidade, nós somos seres pensantes, inteligentes, dotados do conhecimento do Evangelho de Jesus, sabedores da verdade. Cumpre fazermos a nossa parte, irmos além das fronteiras ao redor do nosso pequenino ambiente e colaborarmos com a evolução dos povos, e colaborarmos com a disseminação do amor, e colaborarmos com o Evangelho de Jesus se propagando em todos os corações. Se ainda não fizemos, meus irmãos, é urgente a nossa transformação interior, porque é transformando o nosso íntimo que nós vamos aprender a ajudar o nosso próximo. Joana, no livro Vidas Vazias, nos alerta: tem cuidado com o que pensas, com o que falas, com o que atuas, porque são veículos próprios para a tua transformação interior. Quais são os nossos pensamentos atuais? Nós pensamos no bem, nós pensamos no amor, nós pensamos na prosperidade, nós pensamos no respeito a todos os seres que nos rodeiam. E como está a nossa fala? Nós somos maledicentes? Julgamos, falamos mal? Nós somos agressivos ao falar? Como está a nossa fala? Nós pensamos antes de falar ou nós despejamos para o nosso interlocutor os pensamentos desalinhados, os pensamentos agressivos, os pensamentos sem fundamento, as falas inócuas e dispersivas?
a nossa fala produz amor? A nossa fala acalenta os corações? A nossa fala acalma os desesperos? Como nós somos vistos em sociedade? Por aquilo que nós falamos. E a nossa atuação, apesar de todos os nossos erros da caminhada, nós tentamos nos modificar e nos reerguer a cada erro? Nós trabalhamos em benefício do nosso próximo? Ou nós fazemos somente aquilo que nos beneficia e no máximo aos seres mais próximos? Como nós estamos atuando? Se nós observássemos de longe esta personalidade individual, quem nós somos? Se nós nos descrevêssemos hoje pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que atuamos, como nos diz Joana, qual seria a nossa imagem? Qual é a nossa verdade? Eurípides Barçanufo nos diz: poderoso é o sol da verdade. Poderoso é o esclarecimento da essência perene de cada um de nós, da essência perene da imortalidade do espírito, o sol da verdade que nos ilumina de que somos filhos do mesmo Pai, de que somos todos irmãos, de que o amor é o único caminho que vai nos levar à evolução. Esse é o sol da nossa verdade. Esse sol ilumina todos nós num cântico diário de alegria, de felicidade, quando fazemos o bem, quando perdoamos, quando amamos, quando aceitamos. Como está a nossa capacidade de perdoar? Nós perdoamos esquecendo as ofensas? Desejando bem àquele que nos magoou, ou nós guardamos as mágoas indefinidamente dentro de nós? Qual é a nossa verdade interior no dia de hoje? Estamos carregados de alegria, de boa vontade para com todos que nos cercam, ou cheios de rancor, de má vontade, de reticências para com o nosso próximo? É preciso se transformar, mudar o nosso íntimo. O Evangelho nos diz, no capítulo 10, aquele que julga em última instância, que vê os pensamentos de cada coração, desculpa todas as faltas que nós censuramos, porque conhece o móvel de cada ato. Então Deus nos desculpa por todas as nossas faltas, porque sabe o que nos levou, qual a imperfeição, qual a dor que nos levou a cometer aquele erro. Seguindo o que Deus nos ensina, seguindo esse ensinamento lá do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender a perdoar, percebendo que cada erro tem por trás uma história. Um espírito imortal que ainda não apaziguou algo dentro de si, que ainda não conseguiu modificar as suas más tendências, que ainda não pratica o ensinamento da verdade. Vai, não peques mais, como disse Jesus. Vai, não peques mais. Vai, não cometas mais os mesmos erros. Modifique os teus pensamentos. Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, nos diz que os pensamentos foram se desenvolvendo dentro de nós através de um processo de composição de energias que foram se modificando, que foram se decodificando e se transformando em estímulos. Então, não é de um dia para o outro que nós vamos modificar a nossa forma de pensar. É preciso insistir, é preciso persistir, é preciso não desistir, é preciso cuidar diariamente daquilo que nós pensamos. O fluxo
de um pensamento carregado de emoção negativa nos de razão, como a cólera, por exemplo, é uma verdadeira chispa elétrica destrutiva do equilíbrio mental. Quando nós temos um pensamento de ira, nós nos desequilibramos, desperdiçamos energia, nos enfraquecemos, ficamos exaustos intimamente. E esta energia desperdiçada deveria ser utilizada para o nosso equilíbrio emocional, para avaliarmos o porquê daquela reação emocional. Por que eu estou ficando irado? Por que eu estou me descontrolando? E a partir dessa análise, me restabilizar, me acalmar. Por que eu vou ficar desequilibrado? Por que eu vou ficar tão irado, furioso, cansado, me autodestruindo? Se eu posso examinar esta situação com paciência, buscar a verdade do que está acontecendo, ou seja, buscar a origem, compreender e, compreendendo, passar a aceitar e a perdoar. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, nos diz que, como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento como um agente essencial. Então, o pensamento é a nossa verdade interior. É aquilo que nós não vamos esconder de nós mesmos. Porque um pensamento recorrente, se não é positivo, ele nos atormenta constantemente, segundo após segundo, latejando na nossa mente, nos prejudicando, nos adoecendo. O pensamento malévolo nos traz uma corrente fluídica que impressiona penosamente, conforme nos diz o Evangelho no capítulo 12, mas o pensamento benévolo nos envolve com agradável eflúvio. Então, novamente, qual é a nossa verdade interior hoje? Os nossos pensamentos são bons ou maus? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Isso está em A Gênese, capítulo 14. Então, os pensamentos ruins corrompem o nosso fluido vital, nos adoece. Adoece aqueles que estão ao nosso redor. A quem recorrer? A quem buscar? Como apaziguar os nossos pensamentos? Estudando, vivenciando o Evangelho de Jesus, a verdade imperecível, o Evangelho do amor, o Evangelho do perdão, o Evangelho do recomeço, o Evangelho que nos dá o trabalho, nos torna úteis para os nossos irmãos. E lá no Evangelho, capítulo 21, vem aquele convite. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem ter diversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Sem pensamentos ocultos. Fazer o bem desinteressadamente. Ser um verdadeiro apóstolo do bem, sem qualquer outro interesse mundano, sem aguçar a nossa vaidade, sem nos supervalorizarmos na tarefa. Eu não sou melhor por conhecer o Evangelho. Eu não sou melhor por estar nos primeiros passos da caminhada com Jesus. Eu estou buscando o meu aperfeiçoamento como espírito imortal, mas eu ainda tenho muito a vencer. E eu só vou concluir a caminhada quando todos ao meu redor forem socorridos. Quando todos nós estivermos em igualdade de condições, aquém dos sofrimentos dos mundos materiais, purificados pela plenitude da verdade,
pela plenitude do amor, pela plenitude das boas ações. Por ora, meus irmãos, nós somos aquele pequenino trabalhador que marcha no caminho de Jesus, que busca a sinfonia da verdade constantemente, que tenta aguçar os seus ouvidos para ouvir diariamente a voz do Mestre que nos convida e que nos diz: vem, vem comigo, faz a tua parte, perdoa, trabalha, tem paciência, busca, te aperfeiçoa, estuda, te modifica constantemente, cumpre a tua parte. Não me renegues. Se nós conhecemos a verdade de Jesus, não podemos negá-lo. O que Jesus disse a Pedro? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Quantas vezes nós afirmamos conhecer o Evangelho, nós afirmamos ser seguidores de Jesus e nós o negamos. Nós o negamos nas nossas atitudes. Nós o negamos nas nossas escolhas equivocadas. Nós o negamos toda vez que agredimos os nossos irmãos. Nós o negamos todas as vezes que não estendemos as nossas mãos aos sofredores. Nós o negamos constantemente, apesar de já conhecermos o seu Evangelho. Até quando vamos negar a verdade? Quando negamos Jesus, nós negamos a verdade. Nós tentamos romper a imperecível sinfonia, mas ela prossegue, apesar de todas as nossas iniquidades. A sinfonia do amor, a sinfonia da verdade, a sinfonia do Evangelho de Jesus é imperecível. A evolução marcha, caminha, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos atrasos, apesar dos nossos medos, apesar das nossas desistências, apesar dos nossos descaminhos. Ela prossegue incorruptível, perene, na marcha do bem, porque é a verdade de todas as coisas. E a verdade vem de Deus. A verdade não se altera com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes imperfeitas. Então, meus irmãos, nos eduquemos enquanto é tempo. Não basta conhecer o Evangelho, é preciso praticar. E para praticar, nós temos que nos educar. E como nos educar? Onde está a base para a educação? Vamos lá, em O Consolador 108, onde a base mais elevada para os métodos de educação? Nas noções religiosas, na religiosidade natural, na religiosidade vivenciada, na exemplificação dos mais altos deveres da vida. Aí está a verdadeira educação do ser. E esta exemplificação desses mais altos deveres da vida ocorre na família. Começa neste instituto sagrado, na base educativa do ser, dentro do lar, junto com o grupo familiar. É ali que nós vamos aprender a vivenciar a verdade. É ali que nós vamos praticar e fazer parte dessa linda sinfonia, amando, tratando com generosidade, vivenciando a boa educação, respeitando a diversidade, aceitando as escolhas individuais. É na família que nós vamos ensaiar o cântico de Jesus. Todos os dias, os momentos de maior dificuldade, nós vamos nos renovando nesse processo educativo dentro do lar,
E novamente o Consolador, 112, que nos diz que a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho de Jesus. Um só modelo de mestre, a personalidade excelsa de Jesus. Nosso modelo e guia da humanidade. Espírito que nos guia, que nos ama, que nos perdoa incondicionalmente, que nos convida a modificarmos os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos. Novamente, o Consolador, 221, que nos alerta que na atualidade do orbe terrestre, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, no sentimento. Então vejo, modificando os meus pensamentos por meio do conhecimento do Evangelho, eu vou ter novas atitudes no bem, e vou transformar os meus sentimentos. E nós sabemos que o sentimento é mais perene. Quando eu aprendo a amar, quando eu aprendo a querer bem, isto permanece dentro de mim e me transforma como ser humano. Um sentimento positivo me educa para que o homem velho fique para trás e renasça em mim como espírito imortal, o homem de bem, aquele que eu busco nesta terra, que pratica em toda a sua extensão o amor, a caridade, o perdão, que trabalha na busca da evolução própria e do seu próximo, modificando os seus sentimentos, aprendendo a praticar o amor. E mais uma vez o Consolador, 146, que nos diz: a educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quando o santuário de Deus encontra morada em nós, na prática do amor, nós nos unimos aos espíritos de luz no cântico da verdade. Mesmo que ainda pequeninos, imperfeitos, nós começamos a colaborar nesse cântico perene e vamos iluminando o mundo ao nosso redor. Comecemos na prática da caridade. De que forma? De 1000 maneiras se pode fazer a caridade. Por pensamentos, por palavras, por ações. Evangelho, capítulo 13, que nos diz por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se achar sequer em condições de ver a luz. Orar por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Orar por aqueles que estão em dificuldade maior, mas orar com sinceridade, pedindo para os sofredores aquilo que nós pedimos para nós. E o que é que nós pedimos para nós? Pedimos a alegria, pedimos a abundância, pedimos o trabalho, pedimos o progresso, pedimos o bem-estar daqueles que nós amamos. Peçamos para todos os seres do infinito, porque somos todos irmãos, porque somos todos iguais. Vamos então romper as barreiras do ego. E o Consolador nos alerta: para nós outros a egolatria já teve seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima. Então, romper o ego é iluminar o nosso íntimo, iluminar com a verdade, com o sol da verdade, que está ao nosso dispor desde que fomos criados por Deus, que vem e se alarga com o Evangelho de Jesus, rompendo as barreiras da nossa cegueira espiritual, porque a verdade existe desde sempre, mas são os nossos olhos espirituais que teimam em se fechar e não querer ver, na acomodação do ego, na acomodação da vaidade,
na acomodação da preguiça, do não querer trabalhar dentro de si mesmo, do não querer trabalhar para o progresso de todos, do não querer fazer a nossa parte. Dentro de nós está o reino de Deus. E o reino de Deus se assemelha àquele grãozinho de mostarda. Como está o nosso grãozinho de mostarda? Desde que renascemos nesta existência, nem vamos além às outras existências, mas pensemos apenas nesta. O nosso grãozinho de mostarda já está crescendo aqui dentro? Ou permanece igual, infeliz, triste daquele que diz: eu nasci assim e vou morrer assim? Porque nós renascemos para nos modificarmos. E a modificação deve ser constante, permanente, a cada dia, fazendo, como nos propõe Santo Agostinho, uma avaliação diária de todas as nossas atitudes. O que eu errei? O que eu posso melhorar? O que eu posso modificar? A nossa sementinha de mostarda já é uma pequena árvore, já é uma árvore mais frondosa, já é capaz de abrigar alguém à sua sombra generosa? Ou ela está ali, sem sequer brotar? Ou ela já brotou, mas ainda não cresceu? Ou ela já deu frutos, mas eu os estou escondendo só para mim? Estou permitindo que alguém venha à sua sombra? Ou estou cercando no meu egoísmo? Porque quando eu cerco a minha semente de mostarda, que já se transformou em árvore, pela verdade, ela vai murchar, ela vai secar, talvez cair e ter que crescer novamente no futuro. Não tombemos na iniquidade. Vamos nos elevar na sinfonia da verdade. E Jesus prometeu um outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhecia por não estar maduro para o compreender. E se ele já está entre nós, se ele já trouxe a revelação da doutrina espírita, é porque já somos capazes de compreender. É porque já somos capazes de cumprir as promessas de Jesus. E com o advento do Espírito da Verdade, disseminarmos o Evangelho de Jesus com a prática do amor e da caridade. Venham, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai. Então, meus irmãos, escutemos a Jesus. Silenciemos os nossos pensamentos e em silêncio, todos os dias, a cada nova aurora, meditemos. Sintamos a luz das palavras de Jesus penetrando em nós, no íntimo do nosso espírito, e nos dizendo: escutai-me. Mas depois de escutarmos, de sentirmos, elevemos as nossas mãos ao Criador e nos coloquemos em predisposição para o trabalho, dizendo assim: faça-se em mim a tua vontade. Estamos ao teu dispor, e então entoemos todos juntos a sinfonia da verdade, o cântico do Evangelho de Jesus, levando a todos os corações, porque a sinfonia é incompleta quando falta uma nota, e as notas somos todos nós. Para que a sinfonia de Jesus chegue a todos os corações, é preciso trazer todas essas notinhas, todos os espíritos imortais, para o conhecimento da verdade. Não há verdade sem Jesus. Não há verdade sem o Evangelho de Jesus.
que o cântico de Jesus seja vivenciado nos corações de todos nós. Gratidão pela oportunidade. Um abraço caloroso no coração de cada um que me escuta. Em oportunidade futura, se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente para nos abraçarmos e sentirmos a energia do amor fraterno que nos une. Muita paz.